A galáxia muito distante de Star Wars abriga diversas espécies incríveis e complexas, e eu tô explorando cada uma delas nessa série aqui, e já foram quase 40 espécies que passaram pelo canal. E hoje chegou a vez de descobrirmos tudo sobre os Cereanos, a espécie de Ki-Adi-Mundi. Bora conhecer sua biologia, sociedade e costumes. Então já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos episódios e aprender tudo sobre as espécies de Star Wars. Bom, os Cereanos eram uma espécie sofisticada e inteligentíssima vinda do planeta Cerea, localizado na orla média da galáxia. Esse mundo era considerado um paraíso e era em grande parte intocado pela devastação da tecnologia. Cerea era o lar de grandes pássaros bípedes conhecidos como Erix, que inclusive eram montados pelo especialista de comunicações rebelde Kid Aleri. Cerea era governada pelo Conselho de Anciãos, que por sua vez era liderado por um presidente. O planeta foi em grande parte ignorado pela República até alguns anos antes das Guerras Clônicas. Essa reclusão causou o desenvolvimento de uma cultura única, focada em outros valores além da civilização galáctica dominante. Em 21 ABY, Cerea foi o palco de uma grande batalha entre a República e a Confederação de Sistemas Independentes, que teve um efeito adverso na natureza relativamente intocada do planeta. Os Cereanos eram famosos por suas extraordinárias habilidades de pensamento, possibilitadas por grandes cérebros binários alojados em cabeças altas e afiladas, os permitindo concentrar-se em muitas coisas ao mesmo tempo. Além dessa característica única, os Cereanos eram fisicamente semelhantes aos humanos, embora cada um possuísse dois corações que forneciam circulação sanguínea extra para sustentar seus cérebros. Essa espécie era frequentemente encontrada entre as fileiras dos Cavaleiros Jedi, mas devido às baixas taxas de natalidade de sua espécie, os Jedi Cereanos estavam isentos do voto de desapego da Ordem Jedi. Sendo assim, essa era uma das poucas espécies que poderiam se juntar à Ordem Jedi e ainda assim constituir uma família. O ilustre mestre Jedi Ki-Adi-Mundi teve 5 mulheres e 7 filhos, praticamente o Mr. Catra do universo de Star Wars. Mas vamos lembrar que sua espécie contava com 2 corações, ou seja, eles tinham muito amor para dar. Mas agora falando sério, os Cereanos frequentemente entravam em casamentos poliamorosos para combater a baixa taxa de natalidade entre suas espécies. Segundo registros, no planeta natal da espécie, as mulheres superavam os homens na proporção de 20 para 1, ou seja, cada um Cereano tinha 20 Cereanas. Além disso, os Cereanos machos envelheciam muito mais rapidamente do que as fêmeas, tornando a crise da taxa de natalidade muito mais grave. Era de costume que os homens Cereanos tivessem uma esposa principal e entre 4 a 10 esposas de honra para procriar. Os crânios avantajados dos Cereanos estendiam-se até 20 centímetros acima de suas testas e abrigavam os cérebros binários complexos dessa espécie. A estrutura binária do pensamento Cereano os ajudava a ponderar os dois lados de uma mesma questão ao mesmo tempo. Também os permitia processar informações e resolver problemas rapidamente, e proporcionou uma capacidade altíssima e avançada de concentração e meditação. Devido à sua natureza atenciosa, eles tendiam a ser mais calmos, racionais e analíticos, preferindo filosofias pacíficas e um estilo de vida que funcionasse em harmonia com a natureza. Embora os Cereanos de pensamento rápido tivessem reflexos igualmente rápidos, eles geralmente não eram tão bem coordenados quanto os humanos. Por causa do peso de seus crânios aumentados, os Cereanos frequentemente tinham problemas nas costas e eram menos coordenados fisicamente do que um ser humano comum. A sensibilidade à força entre os Cereanos era semelhante à dos humanos também, com os Cereanos treinando como Sith e como Jedi. Foi sugerido que seus cérebros binários permitiam que alguns membros sensitivos dessa espécie explorassem aspectos tanto do lado sombrio quanto do lado da luz da força. Os Cereanos desenvolveram uma sociedade de baixa tecnologia em seu mundo natal e preferiam viver isolados da galáxia mais ampla. Preservando a beleza natural de Cerea, o planeta era o lar de muitas cidadelas extraterrestres, onde era permitido o uso da tecnologia de outro mundo, embora essa mesma tecnologia não pudesse ser removida da cidadela. Além das cidadelas, a tecnologia fora do mundo era estritamente proibida, especialmente aquela que pudesse prejudicar o ecossistema do planeta. A meditação era uma parte essencial nos rituais diários de um Cereano, com muitos empregando cristais caixa, especialmente forjados como ferramenta de foco. Ao focar os pensamentos durante o contato com esses cristais, as distrações eram eliminadas, criando um ambiente de meditação
iluminação excepcional. Os Jedi Serianos às vezes incorporavam esses cristais em seus sabres de luz, proporcionando um foco ainda maior, mesmo durante os combates físicos intensos. Pois é, eu duvido que você soubesse dessa. Inclusive, se você aprendeu algo novo nesse vídeo, deixa o like aqui para que mais fãs de Star Wars tenham acesso a esse conteúdo. Por causa do dimorfismo das espécies, o governo de Sereia era matriarcal e o Conselho de Anciões governante era liderado por um presidente que tomava decisões com base nas decisões do Conselho. Durante os anos que antecederam a invasão de Naboo, uma grande disputa geracional eclodiu em Sereia, quando a geração mais jovem assumiu uma postura rebelde contra a sociedade de baixa tecnologia. Muitos jovens serianos desejavam possuir tecnologia comum na República Galáctica, como naves estelares, speeder bikes e tantas outras. Essa agitação foi finalmente reprimida pelo Cavaleiro Jedi Ki-Adi-Mundi, que rastreou o instigador do movimento, conhecido como Ifant Mon, até Tatooine. A natureza tradicional da comunidade seriana refletia-se em seus nomes, que foram divididos em 3 partes. Os nomes eram derivados dos pais e avós de um indivíduo. As roupas usadas pela maioria dos serianos baseavam-se em um estilo tradicional que perdurou por séculos. E as artes marciais foram uma parte focada e estilizada da vida de muitos serianos, com o uso do antigo Shi'arme como meio de passar pela agressão. Seu membro mais ilustre e conhecido era justamente o mestre Jedi Ki-Adi-Mundi, cuja barba branca e feições sábias atestavam os anos passados a serviço da Ordem Jedi. Ele lutou durante as Guerras Clônicas, mas foi assassinado pelos soldados da Tropa Nova 21ª durante a Ordem 66. Essa espécie era extremamente inteligente, dotada de pensamentos estratégicos e uma visão super analítica do mundo. Apesar de seu intelecto avantajado, eles eram cautelosos em relação aos avanços tecnológicos e foram espertos o suficiente para preservar a fauna e flora de seu planeta natal. Graças a seus atributos biológicos, eles possuíam essa grande inteligência, ao mesmo tempo que precisavam concentrar muitos esforços para conseguirem perpetuar sua espécie devido às baixas taxas de natalidade e à desigualdade demográfica entre os sexos. De qualquer maneira, os serianos estão entre as espécies mais fascinantes dessa galáxia muito distante. E se você curtiu esse vídeo, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as espécies de Star Wars, ou então conhecer as criaturas mais fofas de Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, eu te vejo no próximo vídeo.